aí, nação rubro-negra, o clima está tenso para ele, o Felipe Luiz, e também para o Flamengo. Depois da derrota de ontem para o Central Córdoba, o papo que rola Felipe Luiz escalou errado, deixou 3 grandes jogadores no banco. Gente, a coisa está ficando feia pro lado de Felipe Luiz. Já tem gente até falando que ele não é um técnico adequado para o Mengão. E vocês, o que acham? A coisa tá complicada. Mas, como vocês sabem, né? Temos a análise dos especialistas. Estou falando dela, Renata Fã, que soltou o verbo sobre o jogo de ontem e deu a sua opinião, como sempre ela dá, né? Ela realmente não tem papas na língua e falou tudo. Mas também tem a análise dos comentaristas da ESPN Brasil. Por isso, se você quer saber de tudo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. E fica comigo, galera, até o final do vídeo, porque no final vocês sempre sabem, né? Tem aquelas polêmicas que a gente gosta de debater. Então, lembrando de deixar os créditos para o Jogo Aberto e também para a ESPN Brasil, vamos pro corte. Em casa, no Maracanã, derrotado pelo desconhecido novato Central Córdoba. 2-1 placar final para os argentinos, que comemoraram dançando funk. Uma noite que há muito tempo o torcedor do Flamengo não via. Parecia que o caminho para as redes estava mais difícil nesta quarta-feira. Até então, a melhor chance do Central Córdoba tinha sido esse chute de Cufré. Mas os problemas aumentaram para os cariocas nesse lance. Mão de Léo Pereira, revisão do VAR, pênalti marcado e bola na rede, convertida por Heredia. Léo Pereira levantou a torcida, mas a bola ficou na rede pelo lado de fora. O gol que realmente valeu foi essa testada de Florentin. 3 finalizações, 2 gols argentinos. Perdendo por 2 gols de vantagem, Felipe Luiz optou por colocar jogadores considerados titulares, que estavam sendo poupados na partida. Gerson, Pulgar e Wesley retornaram no time para o segundo tempo. Internamente, há um entendimento que na temporada o Campeonato Brasileiro vai ser prioridade. Falaram para nós que brasileiro ia ser uma prioridade, mas a gente entra para ganhar cada jogo. Estamos aqui no Flamengo e a gente vai ser cobrado por isso. Isso daí a gente deixa com o Boto, com o Felipe, com a presidência. A gente está pronto para poder servir o Flamengo em qualquer competição. A escolha dos jogadores que foram a campo foi uma decisão onde eu acreditava que eram os melhores jogadores para poder vencer a partida. A pressão rubro-negra continuou e aos 15 minutos, De La Cruz descontou o marcador de falta. 2-1. Pouco tempo depois, um momento aguardado por 7 meses pelos torcedores. Recuperado da lesão no joelho, Pedro voltou a campo, mas pouco pôde ajudar. Infelizmente não foi como eu esperava, com vitória, que era o que eu mais prezava hoje. Mas fico feliz por retornar ao gramado. Não era mesmo noite para o Flamengo. Na melhor chance, Bruno Henrique parou na trave. Fim de jogo, 2-1 para os argentinos. Se houve, como você falou, esses erros técnicos ou de desconcentração e se isso houve realmente, isso é responsabilidade minha, é do treinador, porque então fui eu que não coloquei eles concentrados da forma que deveria ter colocado. Eu não acho que tenha sido isso. Essa foi apenas a segunda derrota do treinador em 32 jogos disputados. Com o resultado, o Flamengo deixa a liderança do Grupo C e cai para a terceira posição. Estoy contento por los pibes porque fueron leones, ¿sí? Quizás no tenemos el juego que tiene este equipo ni las individualidades, pero tiene mucho corazón. Tuvimos muchas opciones para aumentar el marcador, somos un equipo humilde que lucha con lo que tiene. No meu primeiro jogo da Libertadores no Maracanã,
na frente da torcida. Hoje estava uma festa bonita com a volta do Pedro, então realmente é triste por esse lado, mas são derrotas que acontecem, né? Não vamos ganhar sempre. Bom, na minha opinião, foi uma grande surpresa. Você pode falar assim, o Bahia ganhou fora de casa, ótimo resultado, baita resultado. Mas o Flamengo perder no Maracanã, numa fase em que está embalado, com confiança. E aí muita gente dizendo que a escolha do Felipe de deixar 3 jogadores importantes como Wesley, Pulgar e Gerson no banco, só entraram no segundo tempo, que isso influenciou. É por aí mesmo, Edu? Claro, Renata, a gente vinha falando da questão, né, do elenco, né? O Flamengo, de repente, tira 3 jogadores e você vê que caiu um pouco de rendimento o time, né? Então, para você ver, de repente, a gente questionar, será que realmente o elenco do Flamengo é tudo isso? Porque os jogadores que têm essas oportunidades e que 7 jogadores são titulares e 3 não, então você fica na dúvida. Então é complicado. Eu acho que o Flamengo fez um jogo, de repente, que faltou aquele passe final, faltou aquele capricho final para finalizar melhor, né? Eu acho que a notícia melhor que teve foi o Pedro, a volta dele, né? Entrou aí aos 30, 35 minutos aí do segundo tempo. Então vai ser um grande reforço ao longo da temporada. Mas o Flamengo, por mais que foi um acidente de percurso esse resultado, Renato, não tenho dúvida que o Flamengo vai classificar e se classificar, vai classificar em primeiro. O Felipe tem ótimas escolhas, mas, por exemplo, quando ele põe o Pedro no jogo, ele tirou o Alexandre, por ali ele deixou o Plata fazendo aquele lado. Então ele também tem que, às vezes, girar, improvisar, e nem sempre vai dar certo. Se o Bruno Henrique faz aquele gol de cabeça no finalzinho, no último minuto, era 2-2, era ruim, mas era um empate, ok, jogo duro, desgaste, viajamos para a Venezuela, tem o brasileiro. Rona, mas o Flamengo se espera muito mais, se espera sempre uma vitória, ainda mais em casa, diante do torcedor. Mas não pode deixar nunca de aprender, né? Eu acho que ontem foi um aprendizado do seguinte, o próprio treinador falou da humildade que teve a equipe dele na marcação, teve coração do lado do time dele. É verdade. Ele falou, teve coração no meu time, teve humildade, teve correria, ele poderia até ter feito ampliar um pouco mais o placar também, então o Flamengo tem que... É Felipe também, porque é Omar de Felipe o técnico. Isso, então o Flamengo tem que aprender nesse momento, que é o quê? Essa humildade que tem que ter. Na hora que sai uma falta, essa briga de vai bater um zagueiro ou o cara que é da... Não pode ter essa briga, ainda mais no Flamengo. Tem que deixar o cara bater lá. O De La Cruz foi lá, bateu, guardou. Então tem que ter essa ordem também dentro de campo. E o Flamengo tem que se atentar. Agora, correr o risco, vai correr risco, vai. Mas é uma grande equipe. Então tem que colocar esses ingredientes para dar uma engrossada no caldo aí. É um prejuízo bem considerável para o Flamengo, Cicinho, num grupo em que a gente sabe que o Flamengo poderia nadar de braçada. A gente está vendo ali os jogadores saindo ao som do funk, um funk de 2019, novatos na Libertadores, e conseguiram um resultado gigantesco. E eu gostei que ele disse assim, o treinador do Central Córdoba, disse o seguinte, se vocês perderem a bola, não errem passe, vocês recuperem e vão em busca de uma coisa diferente. E é um time que teve uma disciplina tática de marcação muito grande. Eu fiquei impressionada. Exatamente, Renata. É um time que jogou contra o Flamengo conhecendo o Flamengo, sabendo a maneira com que o Flamengo se comporta dentro do Maracanã. Um fator que eu acredito que o Felipe vai tirar muita lição dessa derrota, que é normal, né? Lógico que nós estamos falando do Flamengo, melhor elenco aqui, sul-americano, mas essas coisas podem acontecer. Tem um grande treinador para dar a volta por cima. O Flamengo só vai ter que treinar mais a respeito dessa questão. Quando sai atrás, ter um melhor posicionamento para tentar buscar o resultado. E no ano não tinha tomado 2 gols ainda de nenhuma equipe. Então sentiu dificuldade. Jogando com o Felipe Luiz, né, o time titular. Exatamente. Mesmo com seus grandes jogadores, e o Arrascaeta ontem foi substituído, não fez um grande jogo, e é um jogador que faz a diferença nesse último passe. Então, o Flamengo, nessa derrota, acredito que perdeu no momento que pode perder, porque consegue se recuperar ao decorrer da competição. Então, que sirva de lição. E o Central Córdoba aí tá aprontando. Vamos ver esse grupo que tem a LDU, que é um time tradicional. Agora 5. Vamos lá, pessoal, sem muito blá blá blá, sem muita enrolação. Eu acho que existe um Flamengo antes e depois do gol sofrido. Até o gol sofrido, que foi de pênalti, ali aos 25 do primeiro tempo, o Flamengo fez um bom jogo naquele mesmo roteiro, criando oportunidades e não convertendo. O Flamengo teve 3 boas chances de abrir o placar
antes de sofrer o gol aos 25 minutos do primeiro tempo. 2 oportunidades com o Juninho. E se em outros momentos eu defendi o Juninho aqui, dizendo que calma, não pode queimá-lo, dessa vez a gente precisa fazer uma análise do que a gente viu na partida. Ele não pode perder os 2 gols que ele perdeu da forma que ele perdeu. Ah, mas o forte dele não é fazer gol, ele não é centroavante, mas ele é atacante. Embora ele não tenha a grande virtude ser um finalizador ou até mesmo um matador, como é o Pedro, por exemplo, mas ele é um atacante profissional vestindo a camisa do Flamengo, e ele teve 2 grandes oportunidades e não conseguiu converter. E nesse caso, nem foi mérito do goleiro não, como foi diante do Internacional, por exemplo, que eu o defendi aqui e nas minhas outras redes sociais. Então, o roteiro do Flamengo foi o mesmo. Só que o capítulo final, nem sempre o bonzinho vence. Dessa vez o mal venceu, o mal é entre aspas, tá? Isso aqui é uma figura de linguagem, né, gente? Porque o final foi diferente daquilo que tem sido nos últimos jogos. Eu falei para vocês que em um determinado momento a quantidade de gols perdidos uma hora ia fazer falta. E fez justamente contra o Central Córdoba numa Libertadores. O gol de pênalti, eu acho que foi pênalti. Foi falha do Léo Pereira, um jogador profissional e com a experiência que ele tem. Ele não pode simplesmente botar a mão na bola como ele botou dentro da área. Ele assumiu o risco e, na minha concepção, foi pênalti. Eu acho até que o árbitro iria dar o pênalti, mas precisou da análise do VAR para ele poder marcar a penalidade máxima. E aí o Flamengo sofre o gol e o Flamengo muda completamente. Não foi um Flamengo com as características que a gente está acostumado a ver, com o técnico Felipe Luiz, um time totalmente desorganizado. Inclusive os números mostram isso, foram 40 cruzamentos do Flamengo durante o jogo todo, 31 só no segundo tempo. Por quê? Porque foi um time desorganizado, um time ansioso, um time afobado, um time que não sabia o que fazer com a bola. Se em outros momentos, quando o coletivo não dava certo, o individual dava, que aí vinha a genialidade de alguém, de um Arrascaeta, ou até mesmo de um Gerson, mas no jogo contra o Central Córdoba, o coletivo do Flamengo foi muito abaixo e individualmente falando, os jogadores foram abaixo também. Por exemplo, o Gerson, o Pulgar e o Wesley, que entraram no intervalo, eles jogaram mal no segundo tempo. Eles não fizeram um bom jogo, pelo contrário, sentiu o Gerson abaixo, o Wesley muito abaixo, errando. Tudo bem que o forte dele nunca foi cruzamento, embora ele tenha evoluído nesse quesito aí de uns meses para cá, mas ele errou cruzamentos que ele não costuma errar ou não costumava errar nos últimos jogos. O próprio Pulgar também. Ah, por falar nisso, o Everton Araújo não pode fazer a partida que ele fez no primeiro tempo. Foi muito mal. E eu fico muito tranquilo em criticar o Everton Araújo aqui, porque, entre aspas, não vou queimar o jogador, porque eu já elogiei demais o Everton Araújo. Ah, mas ele é jovem. Gente, mas ele é um jogador que faz parte do elenco profissional do Flamengo. Ele entrou como titular, e se ele entrou como titular, ele deveria fazer uma partida melhor. O De La Cruz ficou extremamente sobrecarregado, tendo o Everton Araújo ao lado dele. E a discrepância Pulgar-Everton Araújo é muito grande. O Everton Araújo ele não pode receber bola de costas, o Pulgar consegue receber bola de costas mesmo assim, quebrar linhas de uma maneira extremamente rápida. Então o Flamengo, a transição defensiva do Flamengo foi estranha, totalmente desorganizada. O setor ofensivo do Flamengo também muito desorganizado. E sobre a estratégia do Central Córdoba, eu acho que o Felipe Luiz foi pego extremamente de surpresa, porque o Central Córdoba jogou de uma maneira que ninguém imaginava, indo para cima. Inclusive o Flamengo não soube tirar proveito antes de sofrer o gol, porque em vários momentos o setor defensivo do Central Córdoba deu espaço, era um time que estava dando espaço ao Flamengo. E aí até o primeiro gol o Flamengo jogou bem, mas depois sofreu esse gol aí, se desorganizou total. Inclusive, o segundo gol que o Flamengo leva, numa bola aérea, foi falha da marcação do setor defensivo. E aí eu vou chegar no Léo Ortiz e no Léo Pereira. O Léo Pereira, além de ter feito um pênalti extremamente infantil, também não ajudou ali na marcação no gol da bola aérea, tal como o Léo Ortiz. O Léo Ortiz, por exemplo, a saída de bola dele ontem não foi das melhores, algo que tem sido diferencial do Flamengo com o técnico Felipe Luiz. E por falar em Felipe Luiz, eu não vou entrar na onda de criticar o Felipe Luiz por conta da escalação. Sabe por quê? Se o Flamengo tivesse vencido, tava todo mundo elogiando, dizendo que ele fez certo, que agora ele vai com força máxima
para pegar o Grêmio, e contra a LDU ele poderia, entre aspas, poupar alguns jogadores na altitude. Então, assim, eu não vou ser engenheiro de obra pronta, porque quando saiu a escalação, eu particularmente achei, entre aspas, normal. Normal, ele não poupou o time inteiro, tudo bem. Os 3 jogadores que ele poupou são peças cruciais atualmente. Isso aí a gente não discute. Mas ele não poupou o time inteiro. E repito, se tivesse dado certo, estava todo mundo elogiando. Ninguém estava criticando a escalação do Felipe Luiz. Não achei menosprezo dele em relação a Libertadores. Gente, não é segredo para ninguém. O Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Porque se não tivesse priorizando o Campeonato Brasileiro, esses 3 jogadores poderiam jogar contra o Central Córdoba e poderiam ser poupados diante do Grêmio no final de semana. E, obviamente, eles serão titulares no final de semana contra o Grêmio, porque o grande foco do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. E eu não acho errado. E também não acho que tenha sido um desprezo do Felipe Luiz e do Flamengo em relação à Libertadores. Não acho isso. Eu acho o seguinte, que o Flamengo precisa ligar o sinal de alerta dentro de campo. Porque venceu o Deportivo Táchira na base do desespero, venceu o Vitória na Bacia das Almas, mesmo jogando bem, lá em Salvador, e agora fez uma partida muito abaixo. Foi uma das piores partidas do Flamengo com o técnico Felipe Luiz. Então, o sinal de alerta precisa ser ligado, mas não a caça às bruxas, como muita gente está tentando botar aí. Inclusive, o torcedor rubro-negro, não caia nessa armadilha, porque tinha gente esperando apenas uma derrota do técnico Felipe Luiz para começar a jogar pressão, botar uma pressão onde não existe. A derrota ela iria acontecer. Ah, mas ele estava não sei quantos jogos invicto. Beleza, uma hora o Flamengo ia perder. Perdeu numa hora que ninguém esperava. Eu não esperava. Acho que o Flamengo eu achei que o Flamengo fosse ganhar e ganhar de uns 3-0. Imaginei que seria um jogo complicado no início. Mas criou, tinha oportunidade. Não aproveitou essas oportunidades, né? Chegou um momento do jogo e se complicou. Com o Vitória até abriu o placar, mas sofreu o empate. Porque o adversário sempre tem 1, 2 possibilidades contra o Flamengo e tem aproveitado mais. E dessa vez o Central Córdoba foi impiedoso. O Táchira foi a mesma coisa. Eu vi desse jeito também. Só que o Táchira não aproveitou nenhuma oportunidade que teve. E aí o Flamengo conseguiu o seu golzinho, né, lá no fim. O Flamengo não tem feito muitos gols. Não tem criado tantas oportunidades assim. Vamos lá, vendo os números do jogo. A posse de bola é dentro do esperado. Flamengo no Maracanã contra um time inferior, né? Sim. Quem cria 18 finalizações e faz um gol de bola parada, tem deficiência, né, gente? E olha a diferença no aproveitamento, né? 8 finalizações do Central Córdoba, 6 delas no gol. Sim. O Flamengo tem 18 finalizações, 7 no gol. E mesmo assim, né? E dessas 6, 2 viraram gol pro Central Córdoba, das 7, uma virou gol pro Flamengo. Sim. E uma foi na trave, né? Naquele lance inacreditável no final do Bruno Henrique, né? Cabeceando aquela bola na trave. Então, eu acho que a questão, e vai muito ao encontro do que eu disse aqui, pelo menos no meu destaque, na minha visão, passa pela capacidade de ter um jogador para poder definir a jogada. E esse jogador, gente, ficou provado aí nos últimos meses, que é o Pedro. O Flamengo não conseguiu ter esse jogador para poder... Ontem, por exemplo, o jogo começa, e aí o Juninho já tem logo uma oportunidade, né? Que ele chuta e é travado pelo zagueiro adversário. O próprio Arrascaeta também chuta e o goleiro faz uma boa defesa. Então, acho que o Flamengo, assim, nesses últimos jogos, por exemplo, eu não vi o Flamengo ter o volume de jogo, intensidade, rotação, que eu vi o Flamengo ter em alguns jogos, nos clássicos do Carioca, por exemplo. Eu achei que nos clássicos no Carioca, o Flamengo teve uma intensidade, teve uma rotação de jogo mais forte. Bem, acho que quando a gente pega esse recorte dos últimos jogos, a gente tem que analisar algumas questões. O Felipe, ele começa o ano fazendo o Flamengo jogar de uma maneira mais funcional, né? Sem guardar posição, o time se movimentando muito mais, dava muito certo, o Bruno Henrique caindo por dentro, encostando do Juninho, o Wesley passando, como a gente sabe, com a velocidade que tem, o Plata flutuando, enfim, junto com o Gerson e a Arrascaeta. Esse era o Flamengo de 2025. Mas em alguns jogos, especialmente nos últimos jogos, o Flamengo passou a ser mais posicional. Talvez pensando no adversário,
adversário, na postura de, por exemplo, o Vitória, um time extremamente vertical. Então, quem sabe, pensando nisso, ele deixou o Flamengo um pouco mais posicional, especialmente os jogadores que jogam pelo lado do campo. Talvez pensando em dar um pouco mais de resguardo físico. Eu acredito que o jogo posicional ele resguarda um pouco mais não se fisicamente desgasta tanto, o claro. jogador. É um Flamengo que se molda muito em cima do adversário e que tem um treinador que ele não é focado ou só preso numa forma de jogar. Ele faz esse Flamengo encontrar várias maneiras de jogo. Então, talvez essa rotação que a gente imagina, ela caiu nos últimos jogos porque a dinâmica de jogo passou a ser um jogo um pouco mais posicional. E no jogo de ontem, a partir do momento que um adversário muito mais frágil abre o placar no Maracanã, Você tem ele vai estacionar os ônibus na frente da área. E aí você vai precisar de quê? De um pouco mais dessa rotação. E aí o seguinte, talvez essa mudança essa diminuição de intensidade de rotação, eu não sei assim, né? Até que ponto isso de fato ela ocorreu. Era importante demais ouvir isso do Felipe Luiz, ou então da comissão técnica toda do Flamengo. Porque o ano começa com o Flamengo tendo essa rotação elevada, essa intensidade alta. E o que Contra adversários mais frágeis também. Sim, e o que começa a acontecer? Problemas de lesão. Problemas de lesão, não de contusão. Jogador sentindo desgaste físico, jogador tendo contratura muscular. E aí, de repente, o que o Felipe Luiz pensou? Opa, eu tenho que arrumar um jeito diferente aqui de jogar para diminuir essa rotação, essa intensidade. Estou esticando demais a corda. Estou esticando Mas demais. aí você sabe qual é o risco que se corre quando você faz isso? É justamente você precisar do jogador que você poupou numa situação de pressão. Porque aí o desgaste é maior. Foi o que aconteceu ontem? Sim. O cara acaba jogando um tempo só, mas assim, é o tempo todo em cima do adversário e me dá a bola aqui que a gente tem que resolver. Ontem né? É o caso do Gerson. Ansioso, O Gerson e o Wesley que entraram no segundo tempo, que estavam no banco de reserva, que os jogadores poupados, o Pulgar nem tanto, mas pela posição do Pulgar. Mas o Wesley e o Gerson, que passaram a fazer ali o lado direito, era bola neles o tempo todo. O tempo todo. Sabe? Eles afoitos, ansiosos. Afobados, sem dúvida. Você joga numa rotação muito acima. Muito acima, né? Muito acima. Mas, ok. Então, o jogador que era para ser poupado, ele acaba desgastado, física e mentalmente. Né? A Jéssica falou que o time que faz 1-0, o time menor que faz 1-0, estaciona o ônibus. No caso do Central Córdoba ontem, estacionou o ônibus, tirou a chave e foi embora, né? Porque não tinha jogo. Né? São os dois ônibus. Não vamos também querer dizer assim, os outros países sul-americanos fazem isso e o Brasil não. A gente falou disso aqui na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, como se roubou tempo na primeira rodada. Sim. Teve jogo que não teve um tempo de bola rolando. Né? Gente, o que o Rossi fez ano passado é um absurdo, então, né? E eu ia falar de uma coisa aqui, eu vou falar de uma coisa aqui que pode vir a prejudicar o Flamengo por causa do que o Rossi faz, mas eu fiquei tentando entender qual é a dificuldade de dar um cartão amarelo na segunda vez que o goleiro atrasa um tiro de meta. É isso. O juiz ontem foi lá conversar com o goleiro. Porque eu acho que quem fica pendurado é o juiz. Não tô gostando e tal. Acontece de novo. O goleiro argentino fez o quê? Como faria um goleiro brasileiro também, tá? O goleiro deu 3 biquinhos na grama, tomou distância. Ajeitou a bola. Né? Ajeitou a bola, não sei o quê. E o juiz corria para o meio do campo, aproveitava até o momento para dar aquela descansada e corria para o meio do campo de costas para ele. Não é mais comigo, não estou mais vendo. Então. Cara, se você for lá dar uma bronca e ameaçar, quem é pai sabe disso. Né? Se você fizer ai pro seu filho e na hora que ele fizer a bronca, que ele fizer a besteira, você não der a bronca que você prometeu, perde a moral. Em cima disso, vamos lá. Aí você primeiro você pediu para não fazer, você faz com o filho. Você pede para não fazer. Sim. Aí. 2. Se fizer o 2, tem que fazer o 3, amigo. Beleza, mas qual é o 3? Cartão amarelo. Tudo bem. E qual é depois o 4? Vermelho. Mas aí o juiz se pendura. Mas, gente... O juiz se pendura. Mas o goleiro também vai se pendurar. Certo. Aí você jogou a responsabilidade pro goleiro. Falei assim, olha só, fez cera uma vez. Eu fui lá e te avisei. Você já roubou tempo do jogo. Eu não vou dizer que nunca aconteceu, porque já aconteceu. Na segunda vez, eu vou te dar o cartão amarelo. Basta prometer para ele. Sim. Se fizer de novo, eu vou voltar aqui e vou te dar um cartão amarelo. E se fizer depois do amarelo mais uma vez, você já sabe o que vai acontecer. Sim. Aí já não é mais comigo, é contigo. Eu só fiquei tentando entender qual é a dificuldade de fazer Eu acho isso. que o juiz não quer se pendurar. Ele próprio não quer se pendurar.
porque não é inédito, já aconteceu, eu já vi ao longo desses anos todos aí acompanhando futebol, acho que todo mundo aqui, goleiro ser expulso por receber o segundo cartão amarelo por ser. Mas aí começa aquela coisa, pô, estragou o jogo. E não sei o quê. Não, quem estragou o jogo foi o goleiro. Mas a gente tem que mudar também a nossa percepção de futebol nesse sentido. Sim, mas eu também acho. Mas até para cobrar mais dos árbitros. Olha só, quem está acho. estragando o jogo é o goleiro. Não é você se expulsar o goleiro. Mas a gente ouve muito isso, de que quando o árbitro começa a pendurar e depois expulsar, e aí não sei o que, estragou o jogo. O árbitro não teve pulso para controlar o jogo. No início do segundo tempo. Ontem, para ser justo. Eu acho que o goleiro já ia mudar o comportamento. Para ser justo com o árbitro, acho que foi o Angulo, Sibila, que estava morto em campo. Um dos jogadores do Central Córdoba que morreram em campo. Foi uma hecatombe, né? Toda hora caía um jogador, né? Sem vida no gramado. E teve um que o juiz foi lá perguntar o que foi, o cara deu um salto. Esse não tomou amarelo. Mas depois eu acho que o Angulo também fez uma dessa, né? E aí tomou amarelo. Sim. Fala aí, galera. Não.